Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre relacionamento com Deus. Quero falar sobre relacionamento, em poucas palavras, mas conceituar isso em 3 momentos. Quebrando o paradigma humano do que diz respeito a relacionamento. Quebrando paradigmas humanos. Quebrando aquele conceito humano. Por que conceito? Porque conceito é aquilo na qual ou pelo qual a gente é formado. Conceito é aquilo pelo qual você é formado. Se você tem um conceito sobre relacionamento, você é formado sobre aquilo. Então, eu quero hoje, junto com os irmãos, sobre 3 pensamentos: quebrando paradigmas humanos, descobrindo a nossa real situação diante de Deus, falando de relacionamento, e no final a gente vai abrir a porta para Cristo entrar. Vamos caminhar nesse pensamento. Primeiro, a gente precisa entender e quebrar o paradigma humano sobre relacionamento. E a gente precisa olhar para esse texto, porque é um texto clássico, um texto que a gente conhece muito bem, que diz assim, Gênesis 3, 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher. E diz o texto, por entre as árvores do jardim. Eu chamo a atenção nesse texto, é que eles fugiram. E Deus se deu com tanto interesse de buscá-los, e eles se escondem. Diz o verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou o quê? Novamente, o que perguntou o Senhor? Onde estás, nosso Deus? Esta é a tua palavra, pela qual nós vamos hoje pensar. Nós vamos construir o nosso pensamento, nós vamos depositar agora a nossa atenção a esta palavra, pois é ela que nos sustenta, ela que tem nos mantido, ela que tem fortalecido as nossas vidas, que tem solidificado a nossa fé, de modo que nós não nos apoiamos em sabedorias humanas, mas no conhecimento da Tua palavra e do poder do Espírito. Senhor, a nossa fé não está baseada no que os homens dizem, mas no que a Tua palavra está nos dizendo todos os dias. Não olhamos para homens, olhamos para Cristo, e queremos fundamentar dia a dia a nossa fé na Sua santa e gloriosa palavra. Por isso abençoa, seja sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Para falar sobre relacionamento com Deus e quebrar o paradigma humano, a gente não pode, aliás, eu não posso, olhando para o texto, na minha humilde visão, olhar para o texto senão Mateus 5. Eu olho para Mateus 5 e eu olho para trás ao mesmo tempo. E vejo no relacionamento, na constituição do relacionamento de Deus com o homem, que fora formado através de uma aliança. Deus construiu o relacionamento com o homem por meio da aliança. E houve quebra dessa aliança de relacionamento. Mas não só houve quebra não, houve a consequência dessa quebra. Se você olhar com muito cuidado, você vai ver que a consequência foi desastrosa. Foi em reações em cadeia, consequências uma após a outra. Homicídio, pecado, destruição, até que Deus encontra Noé e acha graça nele. Até que Noé e sua família é salva, entra numa arca, é salva por Deus. Aí vem o dilúvio. Mais uma vez, o relacionamento entre o homem e Deus é quebrado, a aliança entre o homem e Deus é quebrada por meio do pecado. Houve consequências. E Deus encontra Abraão e diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E Deus com isso prossegue. E Deus vai e chama Isaac, e chama Jacó, e prossegue com a sua vinda de relacionamento com o homem, trazendo o homem para perto. Vamos olhar para os homens que, por meio
de patriarcas, por meio dos guias de Israel, por meio dos líderes de Israel, guiaram o povo a viver um relacionamento com Deus, e o pecado sempre se contrapôs, sempre se opôs a essa aliança, a esse relacionamento. O pecado deveria ser por nós algo odiado. Nós deveríamos olhar para o pecado e dizer: nós temos raiva do pecado. Sepultamos a irmã Elza, 52 anos de casado com seu esposo, estava com o diácono Guga. Diácono Guga começou a celebração ali, um momento ali de culto fúnebre, e eu concluí. Eu disse: irmãos, nós deveríamos odiar o pecado, porque o pecado nos traz a ideia de separação, de afastamento, de distância de quem nós amamos. 52 anos de casado, a morte separou. Mas pastor, estava muito bom. Não, poderia ser 58, podia ser 68, 108, mas o pecado separou, a morte separou. E esse relacionamento foi quebrado, e vinham sendo quebrado durante séculos e anos. Deus buscando um relacionamento com o homem se afastando dele por meio do pecado. Por meio disso veio consequências, e a consequência, a perda, como a saída do homem do jardim, como a perda da oportunidade que eles tinham de estar com Deus, de viver com Deus, de desfrutar das coisas de Deus. Eles escolheram viver à mercê daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, quando nós tratamos de relacionamento, nós precisamos olhar para quebrar paradigma humanos, olhar para Mateus 5 e descobrir o que Mateus 5, como o nosso bispo tem pregado todas as manhãs de domingo aqui, ou 5, 6, 7. O que Mateus 5 tem a nos dizer acerca de relacionamento com Deus? Já não mais um relacionamento, talvez em busca de alguma coisa mais palpável, alguma coisa que pudesse evidenciar que nós mantemos relacionamento com Deus. E uma das coisas que hoje eu falei com muita preocupação, eu quero repetir os irmãos da minha preocupação de ter falado com os jovens hoje, porque quem fala por último é sempre mais preocupante falar por último, porque ou a gente desconstrói tudo que as pessoas falaram, ou a gente é considerado o cara que trouxe o balde de água fria e jogou em cima, ou para piorar a situação, a gente pega a torre, a gente pega o mastro que fica em cima, eu disse lá hoje, aquelas antenas que se colocam em cima de prédios muito altos, e a gente coloca aquele mastro lá na torre de Babel. Ou seja, a gente só confunde ao invés de esclarecer. E eu procurei ter muito cuidado para não ser um fator, alguém que pudesse trazer mais problema para eles. Não, eu falei: Senhor, que Tu possas encher cada vez mais a vida deles. Mas uma das coisas que eu falei sobre eles, que relacionamento íntimo com Deus não deve ser, não precisa ser provado por ninguém. Ninguém precisa provar que é íntimo de Deus. Os seus frutos demonstrarão que você é uma pessoa que mantém relacionamento íntimo com Deus. A sua postura, o seu modo de vida, o seu abandonar das coisas do passado e um viver de uma nova vida em Cristo demonstrarão que você é alguém que mantém uma íntima relação com Cristo, o Senhor. Mas para quebrar esse paradigma de que intimidade e relacionamento com Deus é resultado de um culto muito agitado, onde todos profetizam, onde todos choram, onde todos riem, onde todos falam em línguas, isso talvez é um pouquinho de culto farisaico. É a ideia talvez de que quanto mais você fizer e evidenciar o que você faz, mais você vai demonstrar sua espiritualidade. A ideia de que você precisa mostrar ou demonstrar para que as pessoas possam avaliar o seu nível de espiritualidade é um ataque, é uma ofensa a quem mantém um relacionamento íntimo e secreto com Deus de uma forma muito singular. É você e Deus, é Deus e você, é problema seu com Deus. Eu não posso julgar uma pessoa que senta a um banco para ouvir uma mensagem ou para ouvir um culto, para prestar culto a Deus, que talvez que não tenha a disposição de fazer o que a pessoa do lado faz, que talvez é erguer as mãos, chorar, dobrar os joelhos e falar em línguas, e a pessoa que está do lado se sentindo talvez tanto quanto menor, porque ela não faz o que a outra pessoa faz. E para mim é no mínimo uma agressão ao entendimento dessa pessoa.
E Jesus, olhando para aquele grupo de irmãos que estavam com ele, ele reúne uma multidão e começa a estabelecer qual é o padrão de relacionamento que ele quer tratar com os irmãos agora, com os filhos, com os discípulos, com quem vai seguir através de um relacionamento. Ele começa a mostrar que o ser é mais importante do que o fazer. Porque a ideia dos fariseus era, eu preciso mostrar, o fariseu entra no templo e ele ergue as mãos, ele mostra a oferta. Ele diz, eu não sou igual a esses publicanos que não dizimam, não dão oferta, que não jejuam, eu jejuo 3 vezes por semana. Jesus quebra o paradigma humano dizendo, não, isso não demonstra espiritualidade, isso não é a marca verdadeira de um cristão. O falar em línguas é uma das evidências do Espírito, do batismo com o Espírito, mas não é a única. Eu falei hoje pela manhã que eu conheço pais que sofrem, que choram, que tinham seus filhos criados no Evangelho, criados na igreja, que caminhavam com eles na igreja. Hoje seus filhos estão encarcerados, ou era um menino cheio do Espírito Santo que fala em línguas, que estão presos em presídios de segurança no Rio de Janeiro, que eram meninos cheios do Espírito Santo, que profetizavam na igreja, mas se enveredaram pelo mundo. O mundo os abraçou, quebrou a aliança, as consequências vieram, a saída foi iminente e estão encarcerados agora. E quando as reuniões ocorrem lá, há um irmão nosso aqui, que ele trabalha nessa área. Ele é a pessoa que recebe todos, se aparecer amanhã alguém que fora preso por um crime qualquer, que colocou a face dessa pessoa na mídia, e você fala, meu Deus, esse rapaz fez isso, isso, isso. Esse irmão nosso, que congrega conosco, ele é a primeira pessoa que pega na mão desse rapaz e diz assim, me dá o seu dedão aqui. Ele olha para a face do rapaz, ele disse, pastor, quando tem cultos lá, eu vejo quantas mães sofrem, quantos pais choram, quantos irmãos estão lá na cadeia, lá presos. E quando você vai para o culto, você parece que está numa igreja de verdade, aqui fora, livre, porque é uma igreja, são mães que vão, são filhos que oram, e quando você olha para o lado, um vasto número de jovens, ou meninos que aqui fora, viviam no Evangelho, eram cheios do Espírito Santo, mas começavam a pensar que aquilo era a marca final do Evangelho. Nossa vida com Deus não é construído sob fortes emoções. Crer também, pensar. Nossa vida não pode ser construída sobre uma plataforma de emoção, porque isso é muito flexível, é muito fácil da gente cair. Vida cristã é construída diariamente à luz da palavra de Deus. É a trilogia jejum, palavra e oração. Oração, jejum e palavra. É humilhação todo dia assim, tem misericórdia de mim, não tem homem forte, irmãos. Para construir um relacionamento com Deus tem que ser a base da humildade, a base da misericórdia. É construir um relacionamento com Deus, quebrando o paradigma humano de pensar que gritaria é sinônimo de poder de Deus. Eu falava hoje com os irmãos lá, que presença de Deus entre os nossos jovens. Que coisa fantástica. Mas eles gostam de falar alto. É o jeito deles. Eles gostam de falar alto. Mas eu senti tanta presença de Deus, só que eu não permito que ninguém me julgue, porque eu manifesto a minha espiritualidade, talvez de mãos para baixo. Levanto as minhas mãos quando eu acho conveniente levantar. Eu choro quando eu acho que tenho que chorar, porque o Espírito me toca e eu oro e começo a falar com Deus, mas não posso ser avaliado, porque sou menos ou mais íntimo, tenho menos ou mais relacionamento, porque não me manifesto, não demonstro. Irmãos, intimidade não tem relação com a maneira como uma pessoa se comporta no culto. Se ela ri, se ela chora, se ela fala em língua, se ela profetiza. O conceito atual de intimidade com Deus, dentro de algumas igrejas, tem sido caracterizado por uma necessidade de demonstrações espirituais. O apóstolo Pedro é pego junto com João e colocado no meio de uma galera dizendo assim, uau, vocês fizeram algo glorioso, vocês agora serão postos como os príncipes da igreja lá do pórtico de Salomão, porque vocês curaram um homem que há 40 anos pede esmola e a gente dá esmola, e vocês com uma palavra curam esse rapaz. Ele diz, fiz isso não,
Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que fez com que Jesus Cristo, que vocês crucificaram, que vocês prenderam, que vocês maltrataram, curou esse homem como vocês estão vendo agora. Ele disse: não fomos nós. Pedro, ele desconstrói a ideia de que os homens são responsáveis pelos milagres e os prodígios no meio da igreja. Quem é responsável pelo milagre na igreja é Cristo o Senhor. Quem faz milagre é o Senhor, não é pastor. É o Senhor quem faz milagre. Ele nos usa. Ele usa as nossas mãos. Ele usa essa pessoa que está do seu lado aí. Ele pode usar qualquer pessoa aqui nesta noite no poder do Espírito para curar, para restaurar, para dar uma palavra de encorajamento. E Jesus mostra que o mais importante não é fazer, mas sim ser. Portanto, a intimidade com Deus é um cultivo diário de hábitos espirituais, demonstrados com o dia a dia, com o viver diário. Essa foi a conclusão que Jesus chega ao ensinar sobre as bem-aventuranças. Lá no versículo 16, ele diz: assim, meus irmãos, brilhe a vossa luz. Capítulo 5, verso 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que quando esses homens vejam as suas boas obras, virem as suas boas obras, eles possam fazer o quê? Glorificar ao Pai que estás nos céus. Intimidade, irmãos, com Deus diz respeito com aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos com Deus. Relacionamento com Deus, vivência com Deus, é hábito contínuo. Como eu disse, é uma trilogia que nos mostra que oração conjugada com jejum, conjugada com leitura bíblica, nos dá um fortalecimento espiritual. Oh, irmãos, quando as adversidades vêm, é elas que nos sustentam. É essa ideia, essa formação que nós temos de que palavra aliada ao jejum, aliada a uma vida de oração, nos dá capacidade para olharmos para a dificuldade e falar assim: nós não vamos ceder, eu não vou parar. Mas esse é o conceito que nós vivemos no mundo. É um conceito onde empurra as pessoas. Mas nós temos uma outra situação. Quando a gente olha para Efésios capítulo 2, eu convido os irmãos para irem lá. Quebrar paradigma sobre relacionamento. Agora é descobrir quem nós somos diante de Deus. Efésios capítulo 2. A partir do verso 11. Todos acharam? Olha aqui que diz o texto. Portanto, irmãos, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Paulo está dizendo assim: vocês eram tudo carnais. Vocês eram tudo incircuncisos. Olha, carnais chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo, Paulo diz: vocês estavam longe, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês são carnais. Essa é a real situação que o homem se encontra. Essa é a real situação que o homem se encontra sem Deus, ou até mesmo ao lado dele. Eu não quero só dizer para aqueles que não têm Cristo, não. Quero dizer para aqueles que têm Cristo. Porque se esse texto não nos falar alguma coisa no que diz respeito ao que nós somos em Cristo, mesmo na presença dEle, tem alguma coisa errada. Porque eu olho para o Evangelho e vejo que a estrutura da minha vida não está sobre uma plataforma frágil, mas está sobre umas bem-aventuranças que mexem com a gente, que vai olhar para o irmão e falar assim: se te pedirem para andar uma légua, vai 2. Se baterem você numa face, oferece a outra. Se teu irmão talvez pecar contra ti, bate nele, não, vá até ele você e peça a ele perdão. São coisas que contrapõem completamente a ideia daqueles que tinham: não, eu estou certo. Irmãos, nossa fé é construída, nossa vida com Deus é construída sobre o fundamento da palavra de Deus, aonde requer menos de nós do que nós vamos fazer e mais do que nós deveremos ser como pessoas transformadas em Deus. Aí a gente olha para esse texto e vê Paulo dizendo assim: vocês eram carnais. Lembrem-se disso. Vocês eram carnais e incircuncisos, que aqueles se intitulavam.
Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças. Olha o que nós éramos. Não temos condição nenhuma de dizer que é por meio do que eu faço, é por meio do que eu sou agora. Ele está mais interessado no que eu sou do que no que eu faço. Porque Deus conhece os bastidores da nossa vida. Diga, Deus conhece os bastidores da minha vida. Não há ninguém que conheça você melhor do que Ele. Deus conhece a tua íntima relação com Ele. Tua mulher pode te ver orando, mas de repente você está lá tirando um belo de um cochilo. Rapaz, o meu marido é espiritual. Fechou a porta do quarto, ficou lá 3 horas. O cara está lá tirando um ronco de 3 horas. Quando ele acorda, pastor, meu marido é um homem de Deus, eu sei, um dorminhoco. Mas nossa vida é construída sobre isso aqui. A nossa relação com Deus tem que ser descoberta dessa forma. A nossa real condição era essa: nós éramos estranhos, nós éramos separados de Cristo, da comunidade, nós estávamos sem Cristo, nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus. Verso 13 e 14. Leia comigo. Mas agora, olha a condição de agora. Leia comigo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um, tendo derrubado ou derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma das ordenanças. Para quê? Para que dois dos criasse em si mesmo um mesmo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que nós tínhamos com Ele. Falar de relacionamento é quebrar paradigma humano e de mostrar para os irmãos, como eu ouvi, talvez hoje pela manhã, de uma jovem. Ela, pastor, eu estava muito preocupada. Por quê? A presença de Deus aqui estava muito forte, mas eu não conseguia sentir o que as outras pessoas sentiam. Eu falei, minha filha, mas isso não significa que Deus não visitou você, não significa que Deus não tocou, não ministrou sobre a sua vida, não significa que você esteja em pecado, não significa que você não seja espiritual. Fique em paz, Deus está aqui, Ele vai te abençoar, Ele está te abençoando, Ele vai te fortalecer. Era a nossa palavra de encorajamento, porque o negócio lá ficou quente. Sônia Malafaia estava lá, o negócio ficou lá, estreito lá para eles lá. O negócio foi bom, mas isso não é tudo. O que forma a vida cristã não é a emoção. O que forma a nossa vida com Deus são hábitos espirituais diários. Nossa palavra é que eles saiam de lá, banhados pela graça de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, e demonstre ao mundo que eles são luz e sal, e os homens vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. A função da igreja não é estimular ninguém a ser mais ou menos crente, é levar os irmãos à consciência de que para ser crente tem que se formar à luz da palavra de Deus. Nós não nos formamos olhando para Cristo em casa, nós não nos formamos em conceitos humanos estabelecidos por homens, dizendo isso aqui é bom, aquilo é ruim. Isso é que fortalece a nossa vida. Levante a sua Bíblia, diga, é isso aqui que fortalece a minha vida. É a nossa vida depende da palavra de Deus. Nossa vida. Só que agora a gente vai descobrir alguma coisa mais interessante. Apocalipse capítulo 3. 3 textos. Mateus 5, Efésios 2, Apocalipse 3. Laodiceia. Construindo a relação com Deus sobre fundamentos frágeis, acontece isso. Leia comigo
do verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ou me acompanhe, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz o que no verso 15? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és crente ou quente. Jesus está dizendo: não sei nem se vocês são crentes, vocês não são nem frios, nem quentes. Ele diz: quem dera vocês fossem frios ou quentes. Assim porque vocês são mornos, e nem, assim porque és morno e nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, verso 21 diz: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu disse na manhã desse dia para os irmãos, e concluo falando isso com os irmãos aqui, que a causa mais provável da nossa pouca relação com Deus é o pecado. Primariamente é o pecado. A causa mais provável da nossa pouca relação com Deus, que quebra a relação com Deus, é o pecado. Mas também o desconhecimento que temos de Deus e de nós mesmos. Usei o texto de Isaías capítulo 6. O desconhecimento da nossa própria natureza diante de um Deus tão santo é a provável causa de muitas pessoas terem pouco relacionamento com Deus e uma vida muito volúvel com o Senhor. Uma vida de laicar, de sobe e desce, de altos e baixos. O desconhecimento de quem é Deus. Isaías, quando contempla o Deus Todo-Poderoso, ele contempla uma relação entre criatura e Criador, entre Deus grandioso e soberano e entre criaturas formadas por Deus. Ele vê serafins com 6 asas, onde 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto e com 2 eles cobriam os pés. 3 atitudes que um crente precisa viver e ter na sua vida, para que possa manter uma relação íntima com Deus. Primeiro, humildade. Eles fecharam os olhos, ninguém poderá ver a Deus. Então, irmãos, aquela visão de Isaías mostrava para aqueles homens o seguinte: com Deus não pode ter outro tipo de reação, a não ser de humildade e de temor. Muitas pessoas constroem a sua relação com Deus de qualquer jeito. Deus não vai se importar com isso, Deus não se importa com a maneira com que eu trato as pessoas, que eu ajo com as pessoas, que eu faço. Olha para mim, Deus se importa sim. Mas Deus não está vendo, Deus está vendo sim. Isaías nos mostra através da sua visão a relação entre a criatura e o Criador. Eles olhavam para Deus? Não, eles cobriam o rosto, eles temiam a Deus. A relação com Deus é baseada no temor. E a vida cristã não é vivida de qualquer jeito. Igreja em Laodiceia, uma igreja abastada, uma igreja que põe Cristo de fora e deixa o orgulho dentro e a soberba dominando aquela igreja. Uma igreja dominada pela riqueza, pela vanglória. Uma cidade constituída através da riqueza, e que aquela própria riqueza foi usada para aconselhá-los. A cidade do colírio, a cidade das belezas, a cidade do linho, da lã, a cidade de muitas coisas bonitas, que Jesus usa tudo isso para dizer para eles: compre para vocês ouro refinado, compre para vocês colírio, para vocês ungirem os olhos de vocês, de modo que vocês possam ver e arrependam-se. Nessa noite, irmãos, eu quero encorajar os irmãos a construírem a relação com Deus,
voltada à luz da palavra de Deus. Um culto silencioso não é sinônimo de um culto sem Espírito de Deus agindo. O Espírito pode estar agindo aí no seu coração agora. Diga para o irmão que está atrás, deixa o Espírito Santo agir na sua vida agora. Mas também eu vou te dizer um negócio. No dia que você vê o irmão glorificando, exaltando a Deus, não fica fazendo aquela cara de 8 para ele não. O irmão grita tanto, Jesus não é surdo. Nós temos que ter o respeito pelas pessoas. Nós somos uma igreja heterogênea, que nós temos pessoas que vieram de denominações como a Assembleia. Quantos vieram da Assembleia de Deus aqui? Tem uma raizinha Assembleia, olha para mim, ó, aqui. E os irmãos têm uma cultura, né, Luciana? Agora tem irmãos nossos aqui que vieram da presbiteriana. Quantos já vieram da presbiteriana aqui? Alguns irmãos aqui. Aí. Mais alguém? Ó, lá em cima. Eu não vi da Assembleia lá em cima. Ó quanta gente. Mas tem irmãos aqui que construíram a sua vida, que tiveram um conceito formado na sua vida, baseado nisso. Mas culto com gritaria não é sinônimo de poder. Mas não julgue as pessoas que exaltam a Deus, que glorificam a Deus, porque demonstração de poder não é sinônimo de gritaria e nem de silêncio. Cada um tem a sua relação com Deus, a sua íntima relação com Deus, do modo que quer. Tem um irmãozinho nosso que senta conosco para orar, e quando eu o vejo orando, eu fico maravilhado. O irmão orando em línguas o tempo todo, mas quando eu o vejo pregando, o irmão nunca abriu a boca para falar em línguas. O irmão é pouco espiritual. Quem mede a espiritualidade dele? Quem conhece o bastidor da vida dele? Os adolescentes, nos jovens hoje. Eu disse, irmãos, tinha um professor meu que dizia assim: podem me criticar quem quiser, mas eu defendo uma tese de que quem dá fruto jamais será excluído do reino de Deus. Mas quem fala em línguas poderá até experimentar o fogo do inferno. Todo mundo do seminário olhou para ele assim e disse: pastor, pelo amor de Deus, o que você está falando? Ele disse: vá nos presídios. Vá aos presídios. Você vai ver muita gente lá que se dizia cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, mas tem que andar assim, ó, caminhando de cabeça baixa, porque quebraram uma aliança com Deus e as consequências chegaram. Você sabe o que faz a diferença? Capítulo 4 de Atos, quando, abra lá por gentileza, quando aqueles homens olham para Pedro. Para a gente finalizar, eu quero convidar os músicos por gentileza. Capítulo 4 de Atos, verso 13. Você se incomodaria a mudar de posição? Vamos ver a partir do verso 5. Nós temos um tempinho ali. Hoje eu estou disciplinado. Hoje você vai embora até mais cedo para casa. Diga glória a Deus. Viu como é que vocês acham ruim quando eu passo um pouquinho do horário? Eu conheço. Viu como é que a gente pega rapidinho? Viu como é que a gente pega? Mas eu vou me disciplinar. Eu vou chegar à estatura do pastor Luiz Carlos, do pastor Arlindo. Eu vou chegar. Falta pouco. Uns 30 anos, quem sabe. No dia seguinte, capítulo 4, verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém. Um episódio ainda do coxo. O episódio ainda do milagre do coxo. Diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder? Olha a pergunta deles: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Curaste aquele rapaz que há 40 anos todo mundo dava esmola para eles, era melhor deixar lá. Então, Pedro, olha a diferença. Cheio, lê comigo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, fiquem vocês sabendo, vós todos e todo o povo de Israel, que, vamos juntos, em o nome
de Jesus, Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por todos vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E sabe o que marcou ali? Foi a cura, não foi estar com Jesus. Mas Pedro disse, não foi porque eu fiz, foi no nome de quem eu fiz. A maneira como Pedro se comportou, um homem cheio do Espírito Santo. É isso que muda a nossa vida, irmãos, diante dos homens. É isso que reflete a glória do Pai, quando nós somos homens cheios do Espírito Santo, mas não usamos isso como um atributo pessoal, como algo nosso, mas quando olhamos para Cristo, dizemos assim, ao teu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor, reconhecendo que nós estávamos sem Deus, separados de Deus, e nós somos atraídos de volta para Ele, reconhecendo que nós quebramos uma aliança, Ele nos fez nova aliança em Cristo. Reconhecendo que nós éramos orgulhosos e Deus estava do lado de fora, Ele nos chamou para dentro, batendo a porta, e a gente abriu. Então não somos nós que fazemos nada, a glória é toda para Ele. E Pedro disse, não foi eu que fiz, foi Jesus quem fez. Sabe o que eles concluíram? Verdadeiramente, esses caras andavam com Jesus, porque eles falam de modo muito intrépido, eles são muito bons no que fazem, porque eles andaram com Jesus. Sabe o que é o meu conselho para você? Anda com Jesus, abra a porta para Ele, e o mundo vai ver, não o que você faz, mas o que você é, que é muito mais importante do você ter que demonstrar para as pessoas que você é um crente. Viva o Evangelho, e as pessoas vão exaltar o nome do Senhor. Amém? Coloque a sua Bíblia no assento.